Fala Dev Android, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu me chamo Douglas Mota e hoje vamos dar continuidade no nosso aprendizado sobre o Jetpack Compose. Vamos então aprender uma coisa nova aqui, vamos nos aprofundar mais um pouquinho nos fundamentos do Jetpack Compose e hoje nós iremos aprender sobre conceitos básicos de layout. E quando nós pensamos em layout no sistema tradicional de views do Android, o que vem na nossa cabeça são aqueles view groups, né, bem conhecidos como linear layout, como frame layout, relative layout, constraint layout. Então, todos esses view groups, todos esses organizadores, todos esses containers, a gente tem que aprender agora como que eles funcionam aqui no Jetpack Compose. E na verdade, o Compose não possui nenhum desses componentes de view, né, linear layout, relative layout. Então, não existe, né, esse nome, essa nomenclatura aqui no Jetpack Compose. A gente, claro, consegue fazer uma tradução, né, um de para, né, o que era um linear layout no sistema tradicional de views para o que é um linear layout aqui no Jetpack Compose. E é sobre isso que nós vamos ver, né, e aprender na aula de hoje. Então vamos lá, aqui na tela do meu computador nós vamos fazer uma coisa bem legal nesta aula de hoje. Além de nós aprendermos esses novos conceitos, nós vamos aprender esses conceitos aplicando na prática, construindo aí um pedacinho, né, do feed do aplicativo do YouTube. Então aqui do lado esquerdo da minha tela nós temos aí um exemplo de feed do YouTube. Eu abri aqui o aplicativo do YouTube, digitei lá o canal Douglas Mota. Inclusive, se você não é inscrito nesse canal, eu recomendo fortemente que você faça isso. Tem bastante conteúdo lá sobre desenvolvimento Android, beleza? Então pesquisa Douglas Mota aí, né? Você já está no meu canal, então se inscreva aí para você não perder nenhum conteúdo e deixa o like aí neste vídeo se você estiver gostando desses conteúdos, beleza? Então basicamente o que nós vamos construir nesta aula de hoje é esse feed aqui, beleza? É esse item aqui do feed do YouTube, onde nós temos aqui a capa do vídeo, temos aqui o tempo, né, que esse vídeo tem, temos aqui a descrição do vídeo, temos aqui a foto do canal e temos aqui embaixo algumas informações sobre o vídeo em questão, beleza? Nós vamos tentar reproduzir isso daqui utilizando os conceitos básicos de layout, né? Utilizando esse aprendizado que teremos na aula de hoje, beleza? Então aqui eu já deixei uma função composable criada chamada feed item e eu já passei esse feed item aqui para o nosso preview e também já chamei esse feed item aqui no nosso set content, beleza? Mas antes de colocarmos aqui a mão no código, vamos dar uma olhadinha na documentação para ver o que a documentação nos diz sobre os conceitos básicos de layout no Compose. Estamos aqui então no site do Jetpack Compose, estou aqui na seção de design, na parte aqui de layout, temos visão geral e temos os conceitos básicos de layout e é isso que nós estaremos vendo hoje, beleza? Então, como que funciona aqui o Compose com essa parte de layout? Aqui fala que o Compose facilita muito o processo de projetar e criar uma UI, e isso é verdade. E ele fala que o Compose transforma o estado em elementos da UI, utilizando aí três coisinhas básicas. Primeira coisa, o Compose utiliza a composição de elementos, foi o que nós começamos a ver nas aulas anteriores. Depois ele utiliza o layout dos elementos. E o layout, o que ele faz? Ele organiza, né? Ele arranja os elementos, né, dentro de um view group, né, dentro de um container. É uma forma de organizar elementos aqui no Jetpack Compose. Então é a segunda fase de layout. E a terceira fase, depois que a gente consegue organizar, agrupar os nossos elementos, vem a etapa de desenho desses elementos em si, beleza? Então que para o Compose produzir uma UI, ele produz isso a partir de um estado, ele faz a composição, depois ele faz aí o layout, organiza todos os elementos, depois ele faz o drawing, né? Ele desenha de fato esses elementos no canvas, e por último, né, depois que ele faz o desenho, ele apresenta, né, ele transforma esse estado em uma UI para o nosso usuário, beleza? E nesta aula nós ficaremos aqui nessa parte, ou seja, toda essa documentação que nós estamos vendo aqui, ela se refere à parte, né, de layout, beleza? Aqui fala que este documento se concentra no layout dos elementos, explicando aí alguns recursos básicos oferecidos, beleza? Vou descer um pouquinho, aqui fala das metas de layout do Compose, fala que o Compose ele tem, né, um alto desempenho e a capacidade de criar layouts personalizados facilmente. Então, depois nós vamos tentar entrar nisso daqui, que é a parte de você criar uma view customizada do zero
entra nessa parte de layouts customizados. E tem uma observação que muito legal, muito importante, que diz que o sistema de visualização do Android, ou seja, o sistema tradicional, né, hoje com XML, a gente sabe que é possível ter alguns problemas de desempenho ao alinhar determinadas visualizações, como por exemplo o relativo layout. Nós temos, né, o Constraint Layout, que ele veio ajudar muito nessa parte de desempenho, onde ele nos ajuda a criar layouts complexos sem fazer muito alinhamento ali de layouts. E aqui no Compose isso é diferente, né? Aqui a gente evita várias medições, né? O Compose ele trabalha para o alto desempenho e ele não fica redesenhando coisas sem necessidade, e por isso nós podemos alinhar o quanto nós quisermos sem afetar o desempenho do nosso aplicativo. Olha que legal, então, um benefício muito grande de se utilizar o Compose aqui com relação ao sistema tradicional de views. A gente pode utilizar, por exemplo, aqui algo relacionado ao Linear Layout, Relative Layout, criar vários elementos, né, alinhados, e isso daqui não vai afetar a performance aí, o desempenho no Jetpack Compose, beleza? Então aqui fala sobre as noções básicas das funções, nós já vimos isso daqui na aula passada, e aqui vem a parte interessante, beleza? Imagina essa situação onde nós temos uma função composable e aqui nós temos dois elementos text, beleza? Então veja que aqui nós não estamos definindo nenhum view group para esses dois elementos de texto. O que acontece então quando o Jetpack Compose tenta emitir uma UI com esses dois texts aqui? O resultado é isso daqui que você está vendo. Ele basicamente coloca uma view em cima da outra, um elemento em cima da outra, porque ele não sabe como organizar esses elementos sem uma orientação, beleza? Então, essa parte aqui de layout, nós vamos trabalhar muito nessa parte de orientação, arranjo, organização dos nossos elementos isolados, beleza? Então é isso que nós iremos fazer nesta aula de hoje. E aqui basicamente nós temos três tipos aqui de organizadores de layout que são oferecidos pelo Jetpack Compose, pela API do Compose, que é o column. E o column a gente pode agora tentar fazer um de para, né? Então o column seria, por exemplo, linear layout na orientação vertical. Nós temos aqui o row que seria linha, né? Coluna e linha. E aqui seria então o linear layout na orientação horizontal, e por último nós temos aqui o box, que seria como se fosse um frame layout, né? Ele coloca os elementos aí empilhados, né, um em cima do outro, beleza? Então são esses três elementos aqui de criação, né, de organização de layout que o Compose nos oferece, e eles são os mais simples de se trabalhar, e nós podemos alinhar, né, uma coluna dentro da outra, uma linha dentro da outra, sem afetar aí a performance, né, o desempenho do nosso aplicativo, beleza? Foi isso que nós aprendemos aqui na documentação, e nós vamos então utilizar esses três carinhos aqui para poder tentar criar um feed do YouTube, beleza? Então, depois você pode ler a documentação com mais calma para você se aprofundar um pouquinho mais, mas agora vamos então colocar a mão no código, vamos tentar implementar esses três organizadores de layout aqui na nossa aplicação. Beleza, então de volta aqui no Android Studio, vamos começar aqui entendendo como que está estruturado esse feed aqui do YouTube, beleza? E como que esse feed do YouTube está organizado aqui e como que nós podemos tentar traduzir isso daqui naqueles três agrupadores de layout que a gente viu agora há pouco, beleza? Então, nós vimos que a coluna ela serve para poder organizar os elementos verticalmente. Então aqui nós já podemos pensar que nós podemos ter uma coluna onde a gente vai colocar dentro dessa coluna aqui a primeira linha, né, o primeiro elemento dessa coluna seria aqui a nossa thumbnail, né, thumbnail do vídeo, e depois o segundo elemento dessa coluna seria essa parte do footer aqui, nessa parte de baixo aqui onde tem a descrição e a imagem do canal, beleza? Então vamos tentar escrever esse código aqui. Vamos utilizar então um carinha aqui, né, chamado column. Deixa eu digitar aqui column, ele vai trazer para mim esta função aqui composable column. Por enquanto vamos digitar apenas assim dessa forma. E agora dentro da nossa coluna nós sabemos que tudo que nós colocarmos aqui dentro, ele vai organizar aí de forma vertical, beleza? Vai colocar o primeiro item, depois o segundo item, o terceiro item, vai ficar um debaixo do outro, beleza? Então nós sabemos que aqui dentro da nossa coluna nós precisamos ter primeiramente uma imagem que vai representar aqui a thumbnail do nosso vídeo. E nós temos aqui um elemento no Compose chamado image, né? Claro que nós teríamos que ter um componente desse, como se fosse um image view, né? Vou tentar fazer um de para aqui, mas nós vamos tentar aqui focar apenas no Compose, tentar esquecer image view aqui quando estivermos trabalhando no Compose, beleza? Quando nós utilizamos aqui o image, ele pede para a gente poder passar um pointer aqui, né? O cara que vai
como se fosse desenhar, né, uma imagem aí para o nosso usuário, e nós temos que passar também um Content Description. Aqui ele já nos força a trabalhar com a parte aí de acessibilidade. Então, como que nós utilizamos aqui, qual função nós podemos utilizar para a gente poder conseguir obter um drawable, né, um recurso aqui de imagem dentro do nosso projeto? Eu posso utilizar aqui um carinho, uma função chamada Painter Resource, beleza? Esse Painter Resource espera um ID, que é do tipo inteiro, e aqui então nós já sabemos que nós utilizamos o R, né, a nossa classe R, a classe Deus aqui dentro do Android, contém tudo dentro dela, contém todos os recursos. Então, clicando aqui r.drawable, aqui eu já tenho uma imagem que eu já coloquei aqui no meu projeto, que eu chamei essa imagem de thumbnail, e eu jogo essa imagem aqui para dentro. E agora eu vou só quebrar uma linha aqui para a gente poder ganhar espaço aqui de visualização. E aqui no Content Description, por exemplo, eu vou colocar aqui thumbnail, né, só para a gente poder já ir trabalhando aí com a parte de acessibilidade, beleza? Coloquei thumbnail. Temos então a nossa imagem. Se eu tentar fazer um build refresh aqui, vamos ver o que vai acontecer. Não faço a mínima ideia do que vai acontecer aqui agora. Temos aqui a nossa imagem. Então, vamos tentar pensar agora o que nós temos que fazer. Colocamos aqui nossa imagem, show de bola, já temos o preview aqui funcionando, então nós já conseguimos imitar essa primeira parte aqui, beleza? Depois nós entramos dentro aqui para colocar o tempo do vídeo, mas agora vamos para a parte de baixo aqui, beleza? Então veja que interessante, a gente tem aqui então um column, ele vai ser o carinha que vai agrupar todo o nosso feed, e aqui embaixo nós temos então uma imagem do lado esquerdo e temos a descrição do lado direito. Qual que é o layout, né? Qual que é o view group, né? Vamos dizer assim, que nós iremos utilizar então para colocar uma view do lado da outra, né? Nós vimos que nós temos então o row para poder fazer isso. Então, logo abaixo do image aqui, eu vou chamar o nosso row para ele poder colocar tudo que está dentro dele organizado, né? De forma horizontal, um do lado do outro. E nós sabemos então que o primeiro item aqui dentro dessa row vai ser a nossa imagem, a imagem do nosso canal. Nós já aprendemos como trabalhar com imagem, então o que eu vou fazer? Vou copiar esse carinha aqui para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, vou colocar ele aqui dentro da nossa row, e aqui no Painter Resource eu vou pegar agora então uma outra imagem, vou chamar essa imagem a Channel Image, a imagem do canal, para a gente poder renderizar. Aqui eu vou colocar também Channel Image, só para a gente poder trabalhar com acessibilidade aqui. E o que a gente pode fazer? Eu vou fazer um build refresh, vocês vão ver o que vai acontecer. Show de bola. Veja que ele já colocou aqui pra gente a nossa imagem, né? Colocou esse cara bonito aqui na tela, mas veja que não tá numa proporção legal, né? Num tamanho legal, não tem nada a ver com o que nós temos aqui na parte da esquerda. Então, o que nós podemos fazer? Nós conseguimos trabalhar com os modificadores, e os modificadores o modificador ele vai nos ajudar a formatar um pouquinho mais essa imagem, a modificar essa nossa imagem, beleza? E nós já aprendemos na aula passada que nós podemos chamar modificador aí em todos os elementos. Eu vou chamar então um modificador logo depois aqui do meu Content Description, vou chamar aqui o Modifier. E aqui no Modifier eu vou passar aqui um carinha chamado Clip, então modifier.clip, então vocês já vão pegando aí algumas funçõezinhas dentro desse Modifier. Que eu vou fazer um clipe aqui e ele pede um shape para poder cortar, né? Colocar um formato nessa minha imagem. E o shape que eu vou colocar aqui vai ser um carinha chamado Circle Shape, ou seja, vai colocar um shape aí no formato arredondado, vai cortar para mim essa foto aqui e vai colocar ela aí no formato arredondado. E por último, então, eu quero passar um tamanho, né, no nosso modificador. Deixa eu quebrar a linha do nosso clipe aqui. Vou quebrar a linha aqui e vou colocar um size para eu definir um tamanho. E eu vou colocar um tamanho aqui, por exemplo, de 40.dp, beleza? Show de bola. Fazendo isso daqui, eu acho que nós já vamos ter um resultado parecido com o que nós temos aqui na parte esquerda, beleza? Vai fazer o build, show de bola, conseguiu colocar pra gente a imagem aqui, pequenininha, redondinha, do tamanho 40, não sei se é o mesmo tamanho que está aqui no aplicativo do YouTube, mas nós já temos um resultado parecido, beleza? Show de bola. O que eu vou fazer agora? Temos a imagem do lado esquerdo e agora do lado direito nós temos que ter um texto, né, para poder representar a descrição, o título do vídeo. Então, a gente sabe que o row coloca os elementos um do lado do outro, então é só seguir aqui o jogo, né? Vamos colocar aqui agora um novo elemento, vou chamar esse elemento aqui de text, mas o que eu vou fazer? Vamos pensar aqui já adiante para a gente não ter que refatorar código. Aqui do lado direito a gente percebe que nós temos o título, e logo abaixo do título nós temos algumas outras informações. E a gente já viu que para a gente poder organizar
o nosso layout para que ele fique dessa forma, ou seja, temos um texto em cima e um texto logo abaixo, nós sabemos que nós temos que utilizar o carinha, né? Um carinha aqui que é o column, beleza? Então, para poder facilitar a nossa vida e ganharmos um pouco de tempo, em vez de eu colocar o texto direto aqui, eu já vou colocar diretamente aqui uma column, beleza? Já vou começar a organizar já esse layout aqui para poder facilitar a nossa vida. Então, do lado direito aqui temos o column, e no column nós temos então um texto que vai representar um título e um texto que vai representar essas informações aqui embaixo. Então, dentro de column aqui, eu já vou digitar aqui um text, beleza? Nós já conhecemos esse carinha. Eu vou passar um texto na mão aqui mesmo, não vou me preocupar em pegar esse texto aqui dos resources. Eu vou digitar aqui Jetpack Compose, traço fundamentos, né, que é o que nós estamos aprendendo nessa série de videoaulas. E beleza, vou tentar renderizar aqui para a gente poder acompanhar, para ver se nós estamos fazendo tudo certinho. Vamos esperar. Show de bola. Temos aqui então o título, né, já sendo renderizado aqui para nós com sucesso. E vamos pensar um pouquinho adiante também. Aqui nós vimos que nós temos uma coluna, só que aqui embaixo nós temos, por exemplo, o meu nome, temos aqui a quantidade de views, temos aqui a data que ele foi publicado. Então vamos pensar o seguinte, eu quero fazer com que cada um desses textos aqui seja uma view diferente, um elemento diferente. Não vou colocar tudo isso daqui em um único elemento de texto, assim a gente consegue treinar um pouquinho mais aqui os conceitos de layout do Jetpack Compose. Então, pensando adiante, o que eu vou fazer? Eu tenho o texto do título, como aqui é uma column, o que eu colocar debaixo do texto vai ficar alinhado aí verticalmente, beleza? É organizado de forma vertical. Então, aqui embaixo eu já vou utilizar de novo uma row, porque uma row organiza os elementos aí de forma horizontal. Então, logo abaixo do texto eu vou utilizar aqui uma row, beleza? E aqui então eu vou começar a colocar os textos que eu quero. O primeiro text aqui, o texto dele, vamos imitar o que está ali, vai ser Douglas Mota, que é o nome do canal, beleza? E o que eu já vou fazer de uma vez aqui? Eu vou começar a formatar esse texto aqui para ele poder ficar mais parecido o possível com o que está aqui. Isso porque a fonte que nós estamos utilizando, ela já tem aí, o peso dela já é um pouquinho forte, né? Ela já fica aí quase que um negrito. Então, eu vou começar a formatar também, definir alguns tamanhos aqui. Como esse texto aqui era bem menor do que o nosso texto do título, eu vou começar então passando o font size. E o font size desse carinha eu vou colocar como 12 SP. E aqui o font 8, o peso da fonte, eu vou colocar aqui font 8 e vou colocar aqui light, beleza? Show de bola. Vou pegar então esse texto, repetir na linha de baixo, porque nós sabemos aqui que o row organiza os elementos aí um do lado do outro. Então, aqui o meu segundo elemento de texto vai representar a quantidade de views. Vou colocar ali então 247 views, beleza? Show de bola. E vamos pegar um outro componente texto aqui e vamos colocar aqui o último texto ali, que é o 2 weeks ago, beleza? Show de bola. Para poder separar bonitinho, eu não vou colocar aquele ponto que tem ali meio que centralizado, né? Eu vou colocar mesmo esse separador aqui só para a gente poder ver como é que tá ficando, beleza? E olha que legal. Se eu quisesse organizar um pouco melhor aqui o meu layout, não vou fazer isso, eu posso até deixar aí de para casa para vocês. Veja que como esse elemento texto ele está repetindo aqui, né? Ele tem o mesmo font size, ele tem o mesmo font 8. Esse carinha aqui já seria um carinha, né, bacana para virar um componente, beleza? A gente poderia criar uma outra função aqui chamada, por exemplo, text info. E dentro desse text info nós já definiríamos aqui que o tamanho dele vai ser sempre 12 SP, que o font 8 seria sempre light, e nós receberíamos nessa nova função apenas o texto que a gente queria renderizar, que a gente quer renderizar, e automaticamente esse componente já faria isso para a gente sem nós termos que repetir esse elemento direto aqui do Compose, beleza? Eu vou ver aqui quanto tempo nós vamos gastar. Se não ficar muito grande a aula, eu posso fazer isso daqui, mas por enquanto vamos fazer dessa forma, porque o importante aqui é que vocês entendam essa parte aí de layout do Compose, de como organizar layouts no Compose, beleza? Show de bola. Então aqui do lado direito, no nosso preview, veja que nós já temos aqui os componentes, os elementos organizados, né, conforme temos aqui dentro do lado esquerdo. Deixa eu só dar um espaço aqui para poder ficar um pouquinho melhor, ficar separado. Show de bola. Então, nós já conseguimos dar uma carinha aí para poder ficar parecido. Agora vamos trabalhar um pouquinho com a parte dos espaçamentos, porque, como você pode perceber, está muito juntinho um do outro aqui, beleza? O que eu vou fazer aqui? Aqui no meu row, deixa eu ver qual row que é que nós vamos trabalhar.
é no primeiro row, beleza? Esse row aqui é esse carinha aqui, né? Onde nós temos do lado esquerdo uma imagem e do lado direito nós temos aqui essa coluna e com essa row. O que eu vou fazer? Aqui no meu row eu posso passar um carinha chamado horizontal arrangement, beleza? Aqui é uma forma de organizar todos esses elementos aqui de forma na horizontal. Como é que eu posso organizar esses carinhas na horizontal? E aqui eu posso passar o seguinte, eu posso passar aqui um arrangement, ponto, e tem um carinha chamado spaced by, e aqui eu vou passar, por exemplo, tamanho 16. Isso daqui já é um truque, beleza? Já é aí um código mais elaborado, como se fosse mesmo uma dica mais avançada para vocês. Que isso daqui, o que ele faz? Ele pega todos os carinhas que estão dentro do meu row, por exemplo, o meu componente, o meu elemento image e o meu elemento column, você vê que ele tem aqui uma separação, né? Então, ele pega todos os elementos que tem aqui dentro e coloca um pad, né, um espaçamento de 16 dp. Isso que nós estamos fazendo aqui seria o equivalente a chamarmos aqui o spacer. Existe esse carinha aqui, spacer, e dentro dele nós passamos o modifier .padding, se eu não me engano, modify.padding, e aqui eu passaria um ponto 16 dp, beleza? Só para eu não ter que passar esse modifier 16 dp para cada um aqui dos meus elementos. Então, eu imagino que se eu tivesse uma outra coluna aqui, e quisesse separar, né, colocar um espaçamento de 16 dp, eu teria que fazer isso daqui, repetir esse código e colocar aqui, beleza? Só que fazer isso daqui para cada elemento, olha para você ver que custoso, olha o tanto de código que a gente repete. Então, para substituir todo esse código aqui, a gente pode passar esse arrangement.spacedby colocando 16 dp, que todos os elementos que ficarem aqui dentro, eles vão ter um espaçamento de 16 dp sem ter que especificar esse space, beleza? Então, isso aqui já é um truque, já é uma dica mais avançada aí que eu estou passando para vocês, beleza? Show de bola. Então, eu vou tirar esse space aqui, a gente já vai ter o nosso layout muito mais bonitinho. E além do nosso horizontal arrangement aqui, eu vou passar um outro carinha, deixa eu conseguir jogar para a linha de baixo aqui, que vai ser um modifier. E aqui no modifier, eu vou passar aqui um padding e vou colocar um padding de 16 dp, beleza? Show de bola. Vamos agora fazer o build refresh para ver o que ele vai fazer. Ou seja, eu tenho que dar um espaçamento entre a imagem e a coluna aqui de 16 dp. Vamos ver se isso vai acontecer. Beleza, adicionou o espaçamento aqui de 16 dp. E esse padding que eu estou dando aqui na minha row, né, que é esse carinha todo aqui, é para poder ficar com esse espaço aqui em volta, beleza? Então, esse espaço em volta aqui é esse padding 16 da row. E esse espaço que está entre a imagem e entre esse column aqui é porque nós definimos o spaced by com 16 dp, beleza? Então, veja como o nosso layout já ficou muito mais bonito, já ficou muito mais parecido com o que nós temos aqui, beleza? Só para poder agora exemplificar um pouco melhor. Eu quero separar um pouquinho agora esse texto de cima aqui com esses elementos de texto aqui de baixo. Então, agora eu vou utilizar o space by, só para você ver que o resultado é o mesmo. Aqui no space eu vou passar 8 dp, não 16 dp, então vou chamar aqui 8.dp. Vou deixar fazer o build refresh aqui, deixa eu ver se ele deu algum erro aqui. Deu porque eu não passei o modifier .size. Eu posso utilizar o .size também no lugar de .padding para poder definir o espaçamento, beleza? Então, vou tentar fazer o build novamente aqui. Então, acho que o mais certo aqui mesmo é utilizar o size no lugar do padding para poder definir o tamanho, né? E faz até mais sentido o tamanho do espaço que a gente quer entre um elemento e outro. Então, ele colocou aqui um espaçamento de 8 dp, a gente consegue ver que realmente ele colocou aqui um espaçamento, ficou muito mais parecido com o que nós temos aqui do lado esquerdo agora, beleza? Show de bola. Agora falta apenas uma única coisa. Veja que o nosso feed aqui está faltando o tempo, né? Quanto tempo que esse vídeo tem. E nós aprendemos também na documentação que existe um carinha aqui que é o box, que ele vai organizar os nossos elementos aí um em cima do outro, beleza? Ele vai colocar aí como se fosse o nosso frame layout, né, no sistema de views tradicional. Então, aonde nós vamos colocar esse box para poder colocar o texto do tempo em cima aqui da nossa imagem? Então, subindo um pouquinho mais.
temos novamente aquela coluna, e na coluna nós temos essa imagem aqui, beleza? O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero colocar então um box, né, envolvendo a nossa imagem. Então vou chamar o nosso box aqui, e dentro do box eu vou passar a nossa image, beleza? Porque eu quero colocar uma nova view, um novo elemento aqui, para que esse elemento fique em cima do meu image. Então para isso eu utilizo o box, e logo abaixo do meu image aqui eu vou utilizar um elemento text, que nós já conhecemos muito bem. E aqui no elemento text, por exemplo, eu vou passar aqui o tempo, eu vou colocar aqui 26 minutos e 15 segundos, beleza? E aqui eu vou passar agora alguns parâmetros a mais aqui para definir o nosso font size, para poder ficar com tamanho, né, igual temos aqui. Vou passar aqui o tamanho de 12.sp. Vou passar também aqui um color para poder diferenciar, vou chamar aqui o color.white, nós já vimos também na aula passada. Já pegou aqui errado, color.white. Vou pegar aqui um modifier e vou chamar aqui um modifier. E aqui, olha que legal que eu vou fazer agora. Vou chamar modifier.align. Eu quero alinhar esse elemento, beleza? Porque como ele é box, eu não vou chamar o align agora, esse modifier, só para você ver o que está acontecendo aqui. Eu vou mandar fazer um build refresh. E a gente vai tentar descobrir aonde que esse elemento aqui está aqui do lado direito. Então ele já fez aqui o build refresh, beleza? Veja que o box ele colocou o nosso elemento aqui, ou seja, quando ele vai colocar um elemento aqui no nosso canvas, ele começa, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, né, ou de cima para baixo, da esquerda para a direita, e por isso que ele desenhou o nosso carinha aqui em cima da nossa imagem. Então o resultado que nós queremos é esse, colocar o tempo em cima da nossa imagem, da nossa thumbnail. Só que nós temos que organizar, temos que conseguir tirar esse elemento daqui do topo e colocar ele aqui no bottom do lado direito, beleza? E como que a gente faz isso? Utilizando o modifier, beleza? Então aqui, agora eu vou chamar o nosso modifier. Existe aqui o ponto align. Deixa eu só quebrar a linha aqui de uma vez. E aqui no nosso align, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui um carinha chamado alignment. E aqui eu posso definir aonde que eu quero alinhar esse cara. Então aqui eu vou colocar no bottom end, beleza? Eu quero que fique no bottom e quero que fique no final, tranquilo? Show de bola! E a última coisa que eu vou fazer, vou definir um padding aqui e vou colocar um padding horizontal e um padding vertical. O primeiro parâmetro aqui é o pad horizontal, então na horizontal eu quero 4 dp de padding e na vertical eu quero 8 dp de padding, beleza? Para ele poder dar esse espaçamento que nós estamos vendo aqui. Vamos então mandar sincronizar, fazer o build aqui para ver o que vai acontecer. Show de bola, veja que legal, ele colocou aqui um espaçamento aqui para o bottom, só que o espaçamento da direita aqui no horizontal ficou muito pequeno. Eu vou tentar passar também 8 dp para poder ficar um pouco melhor de visualizar. Vamos fazer o build refresh aqui. Show de bola, já deu um espaçamento maior aqui e agora ficou muito melhor o resultado, então ficou muito mais parecido com o que nós temos aqui, beleza? Show de bola, então era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Nós já conseguimos aprender então como que nós organizamos os elementos aqui no Jetpack Compose utilizando 3 agrupadores, né, 3 organizadores de layout básicos oferecidos pelo próprio Compose, que é o column, row e box, beleza? Estamos aqui então colocando o nosso feed item dentro do nosso set content e também aqui no nosso preview. Vamos então executar o aplicativo para ver como que ele está ficando. Vou clicar aqui no play, beleza? Eu estou rodando aqui um Pixel 4 API 31, que já é o Android 12. Vamos esperar então ele subir o emulador e fazer a instalação do nosso aplicativo aqui, beleza? Vamos aguardar um pouquinho. Já está fazendo aí a instalação. Já está aí subindo a nossa main activity. Show de bola. Vamos ver qual que é o resultado aqui no nosso emulador. Beleza? Show de bola. Veja então que nós temos aqui um item, né, do feed do YouTube já clonado, né? Fizemos o clone aqui do feed do YouTube. Veja que legal. Ficou muito parecido com o que nós temos aqui do lado esquerdo. Beleza? Eu deixei aqui esses 3 pontinhos de fora. Beleza? Não fui perfeccionista, né? Porque a ideia aqui era tentar te explicar de fato como que funcionava. Como que funciona esses 3 carinhas aqui para poder organizar layouts no Jetpack Compose, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço mais uma vez que você se inscreva no canal se você não é inscrito, que deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Eu espero você então no próximo conteúdo, beleza? Um abraço.